Olá, eu sou o professor Milton Araújo do Instituto Integral e aqui nós vamos resolver a questão 14 da prova de nível superior do CRO do Rio Grande do Sul. Enunciado: todo palhaço é fraco, todo malabarista é magro, alguns apresentadores não são magros, nenhum trapezista é fraco, alguns domadores são fracos. A partir das proposições acima, é correto, pela lógica, inferir que nós denominamos as proposições por Px, x é palhaço, Fx, x é fraco, Mx, x é malabarista, Gx, x é magro, Ax, x é apresentador, Tx, x é trapezista e Dx, x é domador. São 7 proposições aqui e a tabela verdade teria 128 linhas. E se nós incluíssemos também na tabela verdade as alternativas, as 5 alternativas, nós teríamos 19 colunas. É inviável desenvolver uma tabela verdade desse tamanho numa prova. Aqui nós fazemos um resumo da tabela verdade, tomando apenas as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. Então, aqui estão as premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4 e premissa 5. Nós iniciamos sempre pelas conjunções. Então, aqui vão sendo numerados os valores, preste atenção. Verdade para a proposição A, x é apresentador. Verdade para a proposição não G, x não é magro. E aqui, verdade para a proposição D, x é domador, e verdade para a proposição F, x é fraco. Então, a partir daí, nós distribuímos esses valores colocados primeiro, 1, 2, 3 e 4, para as demais proposições. Então, não G é verdadeiro, G é falso. Aqui o quinto valor. Aqui nós temos uma condição com o efeito falso. Então, a causa tem que ser falsa, não pode dar VF nesta ordem. Então, Mx é falso. Se o efeito é verdadeiro, nós não sabemos o valor lógico da causa. Então, não sabemos se é ou não palhaço. Fx é verdadeiro, então não Fx é falso. Então, se o efeito é falso, a causa também deve ser falsa. Então, Tx é falso, não é trapezista. E aqui nós temos todas as proposições já com os respectivos valores lógicos colocados aqui, de maneira que todas as premissas têm um valor lógico verdadeiro. Agora nós vamos tirar para a conclusão os valores verdadeiros daqui. Px nós não sabemos qual é o valor. Fx é verdadeiro. Aqui está, Fx verdadeiro. Mx é falso, então não Mx é verdadeiro. Gx é falso, então não Gx é verdadeiro. Ax é verdadeiro, então aqui está Ax verdadeiro. Não Gx é verdadeiro, não Gx verdadeiro. Tx é falso, então não Tx é verdadeiro. E Dx é verdadeiro, e fechamos todos os valores verdade. Então, a conclusão traz valores verdadeiros das premissas. Lembre-se, para que o argumento seja válido, é necessário que sua conclusão seja verdadeira sempre que todas as premissas do argumento forem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, agora nós vamos colocar estes valores verdade daqui lá nas alternativas, uma por uma. Então, aqui, ó, como Px tem um valor lógico desconhecido, nós não sabemos qual é o valor lógico da proposição da alternativa A. Então, não se pode concluir. O mesmo acontece com a alternativa D. Nós não sabemos o valor lógico de Px, a alternativa D não é conclusiva. Então, agora nós vamos para as demais alternativas. Nenhum malabarista é apresentador. Está aqui a proposição em linguagem simbólica. Vejam que Mx é falso. Se a antecedente de uma condição é falsa, então a condição é verdadeira. Alternativa C. Se Px, então não Tx. Px tem um valor lógico desconhecido,
mas não tx tem um valor lógico verdadeiro. Uma condição com um efeito verdadeiro é verdadeira porque não vai ocorrer VF nesta ordem. Então, a alternativa C também é verdadeira com base na verdade das premissas. Alternativa E, nenhum trapezista é domador. Trapezista é falso. Antecedente falso numa condição faz com que ela fique verdadeira. Então aqui nós temos nesse argumento 3 alternativas que lhe servem como conclusão. Isso aqui é um dos casos de anulação de questão, que é multiplicidade de respostas corretas. São 3 alternativas corretas. Então a questão deve ser anulada. E novamente vai a regra de validação de argumentos. Para que um argumento seja válido, é necessário que sua conclusão seja verdadeira sempre que todas as suas premissas forem verdadeiras. Aqui eu vou falar um pouco para vocês da organizadora de recursos do Instituto Integral. E como funciona em linhas gerais. Sempre que você suspeitar que uma questão apresenta erro de formulação, encaminhe a questão para nós, para a nossa equipe avaliar e, se for o caso, emitir um parecer para a questão. Aí você encaminha esse parecer para a banca examinadora. Isso é chamado fase recursal ou fase de interpelação extrajudicial. Caso a banca refute o recurso, vocês podem pegar o mesmo recurso e interpelar judicialmente a banca. Aí já não é mais a banca examinadora que vai avaliar o recurso, já é um processo judicial. E a interpelação judicial, ela independe do prazo que a organizadora determina para o recurso, que normalmente são 48 ou 72 horas. Para os alunos do Instituto Integral, a elaboração desse recurso por nossa equipe é gratuita. A nossa organizadora é constituída de professores universitários com titulação de mestrado ou doutorado. Então, os recursos eles saem com consistência, eles têm uma fundamentação teórica forte. E aqui fica uma dica para vocês conhecerem o Nicola, nosso robozinho interativo. Lá vocês vão ter acesso a material didático, videoaulas, dicas, macetes, atalhos, truques, informações sobre cursos e outras informações sobre concursos públicos e teste ANPAD. Outra dica referente a recursos em questões de concurso são as 4 situações que levam uma questão de concurso público à anulação sumária. A primeira é a questão está fora do programa indicado pela organizadora. O candidato não é obrigado a estudar itens que não estejam no programa do concurso. 2. Violação conceitual. É quando a questão viola o próprio conceito que quer abordar. Esse é o tipo de erro mais grave que existe em questões de concurso público, pois faz o candidato bem preparado. O mal preparado chuta a questão de primeira, mas o bem preparado vai tentar resolver a questão porque ele se preparou. Então ele vai perder tempo até identificar que o erro não é dele, é da própria questão. Terceiro item é a ausência de alternativa correta. A questão não contém entre as 5 alternativas uma que contemple o que foi solicitado. Item 4, mais de uma alternativa correta. A questão apresenta multiplicidade de alternativas corretas. Isso aí acontece muito em questões de argumento lógico dedutivo em concurso público. Fiquem atentos. E por fim, uma dica para vocês elaborarem os próprios recursos. Como se elabora um bom recurso para concurso público? Ele tem 3 itens fundamentais. O primeiro é o questionamento. Significa que você tem que informar para a banca de forma clara o erro que foi identificado na questão. O segundo item é a fundamentação teórica. Atenção, isso aqui é o coração do recurso. Vocês não podem descuidar dessa parte aqui. A fundamentação teórica deve se basear preferencialmente no referencial bibliográfico indicado pela organizadora. Isso consta no edital do concurso. O recurso que é elaborado e assinado por um acadêmico, um professor com titulação de mestrado e doutorado, dificilmente é rejeitado pela banca examinadora. E 3, o requerimento. O requerimento consiste naquilo que o candidato quer que seja feito com a questão, uma anulação ou mudança no gabarito. Não peçam as duas coisas, porque isso revela inconsistência no recurso. Há candidatos que pedem a mudança do gabarito ou anulação.
Isso revela incerteza, ele não sabe, ele está tentando anular a questão no grito. Obrigado por assistir a esta aula, um abraço e até a próxima.